Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e hoje estou aqui para a gente fazer a correção das nossas atividades da última aula, em que a gente falou sobre resolução de equações do segundo grau completas pelo método da fatoração e o método de complementar quadrados. Então, vamos lá. E o nosso primeiro exercício diz o seguinte: usando o método da fatoração, determine as raízes das equações. Então, vamos fazer aqui embaixo. Aqui, ó. Letra A gente tem ali x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 9. Então, o nosso primeiro passo é verificar, né, para usar o método da fatoração, é verificar se o trinômio que a gente tem no primeiro membro se trata de um trinômio quadrado perfeito. E para isso, a gente faz da seguinte maneira. A gente observa, o primeiro termo tem raiz quadrada? X ao quadrado da raiz quadrada é x. Tem. O terceiro termo tem raiz quadrada? Sim. Raiz quadrada de 4 é 2. Para a gente ter certeza que é um trinômio quadrado perfeito, o termo central tem que equivaler a 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo vezes a raiz quadrada do terceiro, que vai dar 4x. Logo, a gente conclui que esse primeiro membro, né, que no nosso trinômio, ele é sim um trinômio quadrado perfeito. Nesse caso, o trinômio quadrado perfeito dá diferença, porque tem um menos entre o primeiro e o segundo termo do trinômio, ok? E a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito, gente, é a raiz quadrada do primeiro termo menos a raiz quadrada do terceiro termo elevado ao quadrado. Está na forma fatorada, representada essa fatoração em uma potência. E isso aqui para nós é igual a 9. Vamos apagar aqui para não nos atrapalhar. Agora, o próximo passo, nós vamos usar a operação inversa. Nós temos x menos 2 elevado ao quadrado no primeiro membro, mas nós não queremos x menos 2. Nós queremos isolar o valor de x. Então, para isso, essa potência ao quadrado, nós vamos levar ela para o segundo membro com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da potência ao quadrado? É a raiz quadrada. Então, nós vamos achar mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, quer dizer que x menos 2 é igual a mais ou menos 3. Logo, nós vamos ter duas raízes diferentes nessa equação aqui, certo? Então, nós vamos ter uma raiz que vai ser nosso x1, que vai ser x menos 2 igual a raiz positiva de 9, que nós achamos ali de 3, e o nosso x2 vai ser x menos 2 igual a menos 3, que foi a outra raiz, né, de 9 que a gente encontrou. E agora, para a gente calcular a solução da nossa letra A, é só a gente desenvolver essas duas equaçõezinhas. Então, x vai ser igual a 3 mais 2, x1 é igual a 5. Pronto? Agora, vamos para o 2. X é igual a menos 3 mais 2, x2 vai ser igual a menos 1. E assim nós descobrimos as nossas soluções, né? Então, a solução vai ser menos 1 e 5. Para ter certeza, gente, nós podemos substituir esses valores aqui na nossa equação e verificar se realmente está correto. Então, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Deu exatamente igual aqui, depois da igualdade. Agora, vamos para o 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5. 25 menos 20 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 mais 4, 9. Também satisfez a nossa equação, ok? Agora, vamos lá para a letra B. O prof vai economizando os espaços aqui para que a gente consiga resolver todas. Então, a letra B vai ser x ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado, a raiz quadrada é x. De 36,
é 6. Como a gente tem uma soma aqui, já vamos deixar o mais. Vamos verificar se realmente é o trinômio. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 6, 12x. Completou. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado, x mais 6 ao quadrado, igual a 0. Se vocês lembrarem, esse caso aqui vai ser um caso em que a gente vai ter duas raízes iguais, né? Duas raízes reais e iguais. Então, a gente vai calcular aqui da maneira prática, tá? Então, x mais 6 é igual a raiz quadrada de 0. Então, x mais 6 é igual a 0. Como a gente só vai ter uma resposta aqui, então x vai ser igual a menos 6. Então, a solução, no caso da nossa equação B aqui, é menos 6. Se a gente tivesse feito pela forminha fatorada do x mais 6 ali, que seria x mais 6 vezes x mais 6, a gente encontraria dois valores iguais a 6, né? Mas como se trata só de um valor, a solução é igual a 6. Menos 6, desculpa. Menos 6. Certo? Vamos substituir lá? Então, menos 6 ao quadrado, 36. Mais 12 vezes 6 vai dar menos 72. Então, 36 mais 36, 72. 72 menos 72, 0. Já verificamos que faz parte, sim, da solução. Então, a nossa solução, menos 6. Agora, vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 16. Então, 4x ao quadrado tem raiz quadrada? Sim, é 2x. 9, raiz quadrada de 9 é 3. Como a gente tem o menos aqui, então vai ser diferença. 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x. Então, é um trinômio. Então, isso, 2x menos 3 ao quadrado é a forma fatorada desse trinômio, que é igual a 16. Agora, a operação inversa da potência, 2x menos 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. 2x menos 3 é igual a mais ou menos 4. Então, aqui, nós vamos ter duas soluções. Quais são? 2x menos 3 igual a mais 4. E nós vamos ter outra que vai ser 2x menos 3 igual a menos 4. Nunca esqueçam de fazer as raízes com as duas, com os dois resultados de raiz quadrada que a gente encontrou, tá? Tanto com o positivo como o negativo. Então, vamos lá. Então, 2x é igual a 4 mais 3. X vai ser igual a 7 meios, porque o 2 está multiplicando, vai para o segundo membro, dividindo. Então, aqui nós vamos ter 2x igual a menos 4 mais 3. Logo, x vai ser igual a menos 1 sobre 2, ou menos meio. Então, x1 e x2. Então, a solução dessa nossa equação é menos meio e 7 meios, ok? Substituindo aqui, gente, com certeza vai dar o mesmo valor, ok? Então, vamos lá. Vamos para a letra D. Fazer a letra D aqui embaixo. Então, temos lá x ao quadrado menos x mais 1/4 igual a 25. Nossa, mas agora tem fração, prof. Exatamente a mesma coisa. O x tem raiz quadrada? Sim, x. 1/4 tem raiz quadrada? Sim, meio. E como é a diferença? Menos. Agora, vamos verificar se é o nosso termo central. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x dividido por 2, 1. Então, completou o nosso trinômio ali. Então, a forma fatorada vai ser x menos meio elevado ao quadrado, que é igual a 25. Operação inversa da potência ao quadrado, x menos meio é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X menos meio é igual a mais ou menos 5.
Logo, agora nós vamos ter quantas raízes? Duas raízes. Uma para o 5 positivo e uma para o 5 negativo. Então, x menos meio igual a 5, vai ser x igual a 5 mais meio. Resolvendo isso aqui, ó, número inteiro com a parte fracionária, multiplica, soma e conserva o denominador. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11 meios. Então, o nosso x1 é 11 meios, ok? Agora, vamos lá para o x2. Vamos ver se cabe aqui. Então, x menos meio é igual a menos 5. Então, x vai ser igual a menos 5 mais meio, ok? Então, de novo, x vai ser igual 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9. E conserva o denominador, menos 9 meios. Então, determinamos a nossa segunda raiz, ok? Então, o conjunto solução dessa nossa equação D vai ser menos 9 meios e 11 meios, ok? Viu como é simples também, mesmo tendo fração, não é tão difícil assim. É lógico que tem que ter uns conhecimentos sobre cada tipo de operação que está envolvida, né, gente? Principalmente quando aparece fração e números decimais. Agora vamos lá para o nosso segundo exercício. Resolva as equações utilizando o método de completar quadrados. O método de completar quadrados, gente, com ele, a gente tem que determinar um número que vai ser somado no primeiro membro da equação e também no segundo, de maneira a tornar o primeiro membro um trinômio quadrado perfeito, para que a gente possa usar daí a resolução da fatoração, certo? Então, o trinômio, a resolução por completar quadrados, a gente recai depois na fatoração, na resolução por fatoração. Então, vamos pegar aqui, ó. O nosso primeiro termo tem raiz quadrada? Tem. Então, não precisamos dividir toda a equação por 4 nesse caso, tá? Porque o 4 tem raiz quadrada. Então, primeiro passo, levar o 5 para o segundo membro. Então, nós vamos reescrever. Então, 4x ao quadrado mais 12x é igual a menos 5. Agora, como que a gente vai fazer para descobrir o terceiro termo aqui, gente, do trinômio? Lembra que a prof ensinou vocês a usarem a geometria? Então, nós temos um quadradinho, né? Primeiro que tem a raiz, tem a área 4x, então aqui é 2x e aqui também é 2x. E nós temos um retângulo aqui, uma parte de um retângulo, que vai ser 3 e aqui é 2x, ok? E aqui nós vamos ter outro retângulo que também tem a mesmo comprimento e largura daquele ali. Então, aqui é 3 e aqui 2x. Logo, o quadrado que a gente tem que completar é essa parte aqui, que vai ter quanto de lado? 3 e 3. Então, quanto que eu tenho que somar nesse primeiro membro para ter um trinômio quadrado perfeito? Nós temos que somar aqui 9, né? Que é 3 vezes 3. Então, nós teríamos lá 4x ao quadrado mais 12x mais 9, que seria igual a menos 5 mais 9, que eu somei aqui no primeiro, somo também no segundo membro da equação. Agora, vamos lá. Ó. 4x ao quadrado tem raiz quadrada? Tem. Qual que é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. Mais, qual que é a raiz quadrada de 9? 3 elevado ao quadrado, porque é a fatoração. Então, é lado vezes lado. É a área de um quadrado representa isso aqui, ok? Então, se vocês quiserem verificar se é verdade, ó, 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12. Viu que completou o quadrado, né? Representando a área de um quadrado. Isso vai ser igual a menos 5 mais 9, é 4. Então, agora a gente pode trabalhar usando o método da fatoração, né? Levar o que fazer a operação inversa no caso aqui. Então, seria 2x
mais 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. 2x mais 3 vai ser igual a mais ou menos 2. Duas raízes nós vamos ter, uma 2x mais 3 igual a 2 positivo e a outra 2x mais 3 igual a menos 2. Então, 2x é igual a 2 menos 3, 2x vai ser igual a menos 1. A gente quer 2x? Não. Então, x vai ser igual a menos meio. Achamos a primeira solução da equação. Agora, vamos para a segunda. 2x é igual a menos 2 menos 3. 2x vai ser igual a menos 5. Nós queremos 2x? Não. X vai ser igual a menos 5 dividido por 2. A segunda solução. Então, as soluções da nossa equação são menos 5 meios e menos meio. Opa! E menos meio, ok? Primeira equação resolvida. Agora, vamos aqui na terceira, na segunda. Então, quem que é o nosso primeiro termo? Tem raiz quadrada? Tem. O terceiro termo tem raiz quadrada? Tem. Mas 2 vezes a raiz desse vezes esse dá o termo central? Não dá. Então, significa que nós não temos aqui um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, vamos levar o número 1 para o segundo membro. Então, vai ser x ao quadrado mais 10 terços de x igual a menos 1. Agora, nós temos que descobrir qual o valor que nós deveremos somar aqui para que nós tenhamos um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, ok? Vamos descobrir qual é a parcela que nós temos que adicionar aqui. Então, nós vamos ter lá um quadradinho de área x ao quadrado, ou seja, aqui é x e aqui também é x. E nós vamos ter dois retângulos que vão ter aqui metade da área que representa o nosso segundo termo aqui, 10 terços de x. Então, a gente sabe que aqui é x. Agora, vamos descobrir a medida. 10 terços dividido por 2, gente. 10 terços dividido por 2. Como que eu faço a divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui nós podemos aplicar técnica de cancelamento. Então, o resultado aqui vai ser 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, ó, é 5 terços. E aqui também é 5 terços. Completando o nosso quadrado, da regra, então, quanto que vai medir? Daqui até aqui, 5 terços. E aqui também, 5 terços, que é a medida lá de cima, ok? Então, agora, 5 terços ao quadrado vai ser 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 25 nonos. Agora, vamos lá. Então, x ao quadrado mais 10 terços de x mais 25 nonos, que é a área desse quadrado, tá, gente? Que é 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 3, 9. Então, é esse valor que nós estamos adicionando aqui. Igual a menos 1 mais 25 nonos, ok? Então, qual é a forma fatorada disso aqui? É a medida do nosso lado do quadrado aqui, ó. Quanto que mede o lado de um quadrado maior? X mais 5 terços. Porque x mais 5 terços vezes x mais 5 terços vai dar x ao quadrado mais 10 terços de x mais 25 nonos. Então, aqui, a forma fatorada, x mais 5 terços elevado ao quadrado. Isso é igual. Da mesma forma, um número inteiro somado a um número fracionário. Multiplica e soma, tá? 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 mais 25 vai dar 16. Então, nós vamos ter aqui 16 nonos. Conserva o denominador. Agora, fazendo a operação inversa, nós vamos ter que x mais 5 terços
é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 nonos. X mais 5 terços é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. E nós vamos ter duas raízes. Então, a primeira raiz vai ser o quê? X mais 5 terços igual a 4 terços positivos. E x mais 5 terços igual a menos 4 terços. Resolvendo, x vai ser igual a 4 terços menos 5 terços. X vai ser igual. Subtração de fração com o mesmo denominador. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 4 menos 5, menos 1. Então, descobrimos o nosso x1, que é menos 1 terço. Agora, vamos para o 2 lá. X vai ser igual a menos 4 terços menos 5 terços. Subtração de fração com o mesmo denominador. Conserva o denominador e soma-se ou subtrai os numeradores. Menos 4, menos 5, menos 9. E aqui, ó, dá para simplificar, certo? Menos 9 dividido por 3, x2 vai ser menos com mais, menos 9 por 3, 3. E aí, ó, a gente descobriu as nossas soluções, certo? Então, o nosso conjunto de solução vai ser menos 3 e menos 1 terço. Ó, se quiser substituir ali na equação para a gente verificar se é verdade, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 30 dividido por 3 dá menos 10. 9 menos 10 dá menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Viu como é a solução? Bem simples, né? De verificar. Então, agora vamos lá para a terceira equação. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Levar o 40 para o segundo membro. Certo? Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 13x igual a menos 40. Vamos verificar quem é o termo complementar. Então, aqui nós temos que dividir essa área aqui, né? No quadradinho. Então, nós vamos ter lá, ó, vou fazer aqui em cima, um quadradinho pequenininho com área x ao quadrado, aqui é x e aqui é x. E nós vamos ter aqui um retângulo, dois retângulos, na verdade, que representa essa área desse 13x. Então, aqui em cima é quanto, gente? 13x dividido por 2. 13 dividido por 2, 13 dividido por 2, vai ser 13 meios. Então, nós temos aqui 13 meios, aqui é x e aqui é 13 meios. Vamos trabalhar com fração, que é mais simples, tá? Eu prefiro, eu acho mais fácil. Então, agora, completando o nosso quadrado, o que nós vamos ter aqui? Quanto que vai ser a medida desse lado desse quadrado que a gente quer completar? 13 meios, e aqui também é 13 meios. Então, a área que nós vamos ter que somar aqui, para ter um trinômio quadrado perfeito, ou seja, o valor que nós vamos ter que somar nesse binômio para ter um quadrado perfeito, vai ser 13 meios vezes 13 meios. E isso é 13,5 ao quadrado, que vai dar 13 vezes 13, 169, e 2 vezes 2, 4. Então, nós temos que somar, na nossa equação, 169 quartos. Então, fica lá, x ao quadrado mais 13x mais 169 quartos igual a menos 40 mais 169 quartos, ok? Vamos lá, então. Agora, fatorando o nosso trinômio, que a gente já sabe que é o trinômio quadrado perfeito, como que vai ser a forma fatorada, gente? É a medida do quadrado maior que a gente conseguiu aqui, ó, desse grande, elevado ao quadrado. Então, x mais
13/2 elevado ao quadrado, que é igual, aqui a gente já pode resolver, tá? Como é um número inteiro com um fracionário, então vai ser 4 vezes 40 menos 160. Menos 160 mais 169 vai dar 9 quartos, porque a gente conserva o denominador, ok? Agora vamos lá. X mais 13/2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 quartos. Então, x mais 13/2 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 4, 2. Então, nós vamos ter dois valores para x. Então, x mais 13/2 é igual a 3 meios positivos. Vou já calcular esse, tá? Então, x vai ser igual a 3 meios menos 13 meios. X1 vai ser igual, conserva o denominador, que são iguais, e soma ou subtrai os numeradores. 3 menos 13, menos 10. Logo, o nosso x1 vai ser igual a menos 5. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Agora, eu vou calcular o x2 aqui do lado, tá? Vou fazer aqui. Então, x mais 13 é igual a menos 3 meios. Então, x mais 13 meios, né? É igual a menos 3 meios menos 13 meios, ok? Então, o nosso x2 vai ser igual a menos 3 menos 13, menos 16. E o 2 conserva. Logo, x2 vai ser igual a menos 16 dividido por 2, menos 8. Descobrimos as duas raízes da nossa equação. Então, a nossa solução nesse caso é menos 8 e menos 5. Os dois valores, as duas raízes da nossa equação. Tranquilo? Verificação, substitui no lugar do x, resolve as operações, né, da expressão numérica que vai ser formada e determina se o primeiro membro vai ser igual ao segundo. Tranquilo? Vamos lá, então. Exercício 3. Na 3, nós temos, para cada um dos quadrados, escreva uma equação do segundo grau na forma reduzida para representar sua área. E, em seguida, determine a medida de x. Então, vamos lá. Então, aqui na letra A, nós temos um quadrado que tem como medida de lado x até aqui, mais 1 até o final. Então, o lado desse quadrado, gente, é o quê? X mais 1. E como que a gente calcula a área do quadrado? Então, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Logo, nós vamos ter ali x mais 1 vezes x mais 1. Igual a área que o exercício trouxe para a gente, 25. Fazendo aqui o chuveirinho, tá? Todo mundo vezes todo mundo. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais x mais 1 vezes x, x mais 1 vezes 1, 1, igual a 25. Então, reduzindo, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 25, ok? Agora, nós vamos resolver isso aqui, determinar o valor de x. Não está na forma reduzida aqui, ó, do segundo grau, na forma reduzida para representar sua área. Gente, a prof não vai reduzir mais que isso, porque já está na forma da gente usar a fatoração para resolver. Qual que é a forma da fatoração? Como a gente já sabe, o primeiro termo representa a área de um quadrado. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, o primeiro termo tem raiz e o terceiro termo também tem raiz. Então, a forma fatorada vai ser o quê? X mais 1 ao quadrado, igual a 25. Então, aqui a gente já tem meio caminho andado para resolver a equação, certo? Então, agora como que resolve? Vamos usar a operação inversa da potência. Então, nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x mais 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5. Logo, nós vamos ter x mais 1 igual a 5, que vai dar x igual a 5 menos 1. x1 vai ser igual a 4.
E nós vamos ter um x2, que vai ser x mais 1 igual a menos 5, que é igual a x menos 5 menos 1. Logo, nosso x2 vai ser igual a menos 5 menos 1, menos 6. Como a gente está falando da área de um quadrado, o que acontece? A raiz negativa da equação não nos convém. Então, o valor que a gente está procurando para x é igual a 4. Então, a nossa resposta para a letra A é x igual a 4, certo? No caso, centímetros. Então, aqui na B, gente, primeiro vamos descobrir a nossa equação, tá? Então, o lado do quadrado é x mais 3 meios, certo? Vezes x mais 3 meios, igual a área. Qual que é a área que a gente tem? 81 quartos. Então, fazendo nossa propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 meios, mais 3 meios de x. 3 meios vezes x, mais 3 meios de x. 3 meios vezes 3 meios, mais 9 quartos. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Igual a 81 quartos. Reduzindo, nós vamos ter x ao quadrado. 3 meios mais 3 meios vai dar 6 meios. 6 meios é a mesma coisa que 3x mais 9 quartos, igual a 81 quartos, ok? Então, aqui seria quase a equação reduzida, né? Porque nós temos que igualar a zero. Como para nós é mais fácil partir daqui, então a gente vai deixar desse jeito assim a equação, ok? Então, vamos lá. Primeiro, achamos a raiz quadrada do primeiro termo, que é x, a raiz quadrada do terceiro termo, que é 3 meios. Forma fatorada elevada ao quadrado, igual a 81 quartos. Agora, calculando a operação inversa no segundo membro, a potência, né? X mais 3 meios é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81 quartos. Logo, x mais 3 meios vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 4, 2. E nós vamos determinar agora o nosso x1 e o nosso x2. Lembrando, gente, que como é área, então nem precisamos calcular o x2, ali o x que a gente vai usar a raiz negativa, ok? Então, vamos calcular só a positiva, que a gente já vai chegar na resposta do exercício. Então, x mais 3 meios vai ser igual a 9 meios. X vai ser igual a 9 meios menos 3 meios. X vai ser igual, conserva o denominador e subtrai os numeradores. 9 menos 3, 6. Logo, o nosso x vai ser igual a 3. Então, a resposta para a alternativa B é x igual a 3 centímetros. Ok? Bem tranquilo, né? Então, gente, só para esclarecer, o exercício está pedindo escreva a equação na forma reduzida. Então, teria que terminar todo o processo aqui. Mas, como nós queremos calcular a área, né, calcular o valor do x, então a prof parou aqui no metade do processo. Senão, nós íamos ter que fazer daí ou usar a técnica de completar quadrados, ok? Então, vamos lá para o nosso exercício 4. Para quais valores de x as expressões apresentadas em cada item são iguais? Então, aqui, ó, nós temos que fazer uma igualdade entre a primeira parte, aqui, x ao quadrado mais 13x igual a menos 40. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 13x tem que ser igual a 40. Então, se vocês observarem aqui, nós vamos usar qual método para resolver essa expressão, gente? O método de completar quadrados, porque nós temos um binômio, né? E mesmo se a gente trouxer o 40 para o primeiro membro, aqui é menos 40, desculpa, ele não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Então, o termo que a gente tem que adicionar ali, nós vamos ter que descobrir. Então, nós temos um quadradinho de área x ao quadrado, então vai ser x de lado.
e nós vamos ter essa parte de 13x dividido por 2, que vão ser a área de 2 retângulos. Corresponder à área de 2 retângulos, ok? Então, 13 dividido por 2 vai ser 13 meios. Melhor na forma de fração, tá, pessoal? E aqui é x. Aqui desse lado a gente vai ter o quê? 13 meios, né? E aqui, x. Então, o quadrado que a gente, para completar o nosso quadrado, tá bem tortinho aqui. Vamos esquecer esse pedacinho, aí ficou melhor. Então, aqui vai medir quanto, gente? 13 meios. E aqui, 13 meios. Logo, esse quadrado, que é o valor que a gente vai completar o nosso binômio aqui para ser um trinômio quadrado perfeito, é quanto? 13 vezes 13, 169. 2 vezes 2, 4. Então, o valor que nós temos que somar nessa equação, para poder resolver ela, é 169 quartos. Então, nós vamos ter lá x ao quadrado mais 13x mais 169 quartos igual a menos 40 mais 169 quartos. Parece que é exatamente igual à anterior que a gente resolveu, né? Agora, gente, nós vamos fatorar o nosso trinômio. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 169 quartos é 13 meios. E como é um trinômio da soma, mais isso aqui elevado ao quadrado. Agora, vamos lá. 4 vezes 40, menos 160. Menos 160 mais 169, mais 9, dividido por 4. Ó o que a prof faz. A prof faz o processo sem calcular o MMC aqui, tá? Multiplica pela parte inteira e soma com o numerador da fração e conserva o denominador. Então, 4 vezes menos 40, menos 160, mais 169, certo? Vai dar 9, dividido por 4, que mantém o 4. Então, vamos lá. Agora, fazendo a operação inversa. Agora, fazendo a operação Agora, fazendo a operação inversa, nós vamos ter x mais 13 sobre 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 quartos. Então, nós vamos ter x mais 13 meios igual a mais ou menos 3 meios. Então, x1 vai ser x mais 13 meios igual a 3 igual a 3 meios. Já vamos resolver aqui. Então, x vai ser igual a 3 meios menos 13 meios, porque está somando, vai para lá subtraindo. X vai ser igual a menos 10 meios. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, descobrimos o x1, que é menos 5. Agora, o x2 vai ser x mais 13 meios igual a menos 3 meios. X vai ser igual a menos 3 meios, menos 13 meios. X vai ser igual, conserva o denominador, que é 2, e subtrai os numeradores. Menos 3, menos 13, menos 16. No sinais iguais, soma-se. Então, x2 vai ser igual a menos 16 por 2, menos 8. Então, descobrimos as soluções. Exatamente igual ao exercício C, né, da número 3. Mesma resposta. Então, a nossa solução aqui vai ser menos 8 e menos 5, ok? Agora, a mesma coisa que na segunda questão. Então, x ao quadrado mais 15 meios de x igual, ó, elas têm que ser iguais, igual a menos 9. Nesse caso, também vamos completar quadrado, tá? Então,
Lembrando que o x ao quadrado representa a área de um quadradinho de lado x, certo? E esta área aqui, ó, mais esta parte aqui representa a área de um retângulo, ok? Que tem largura x e comprimento 15 meios. Então, dividindo essa área em duas partes, nós vamos descobrir quanto que vale cada parte. Então, vamos lá. 15 meios dividido por 2 é igual, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser 15 quartos. Então, cada partezinha dessa aqui é 15 quartos de x, que é a área, tá? Então, 15 quartos de x. Montando a nossa forma geométrica aqui, para a gente saber, então, nós vamos ter lá um quadrado, super quadrado da prof, né? Mas vocês me entendem. Então, aqui é x por x, e nós vamos ter cada parte do retângulo aqui, para somar. Então, aqui é x, e aqui é 15 quartos de x. Aqui a mesma coisa. Completar aqui. Faz de conta que é tudo igualzinho, tá, gente? Então, aqui é 15 quartos e aqui é x. Então, a parte que nós temos que completar para ter o nosso quadrado maior, o nosso trinômio quadrado perfeito ali, é esse pedaço, que tem lado de baixo aqui, 15 quartos, e a altura aqui na minha direita também 15 quartos. Logo, a área vai ser 15 vezes 15, 225. E 4 vezes 4, 16. Então, o valor que nós temos que somar com o nosso primeiro, no primeiro membro da nossa equação, para ele se tornar um trinômio quadrado perfeito, é 225 16avos. E esse mesmo valor nós temos que somar no segundo membro, ok? Então, vamos lá. Deixa a prof apagar aqui essa parte do desenho para não atrapalhar. Então, aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 15 meios de x mais 225 16avos igual a menos 9 mais 225 16avos, ok? Então, a forma fatorada é a medida do lado do nosso quadrado maior, que vai ser o quê? X mais 15 quartos elevado ao quadrado, porque é esse vezes esse, certo? Igual, aqui nós vamos fazer o mesmo processo que a gente usou aqui. Multiplica e depois adiciona a parte do numerador. Conserva o denominador, que é 16. E agora vamos lá. 9 vezes 16 dá 54, vai 4. Vamos fazer aqui. 16 vezes 9 vai dar 54, dá 9, 14, 144. 225 menos 144 vai sobrar 1, 12, tira 8, 12 tira 4, sobra 8, 0. Então, sobrou para nós aqui 81 16avos. Por quê, prof? 16 vezes menos 9, menos 144. Menos 144 mais 225, 81, tá? Então, agora fazendo a operação inversa, x mais 15 quartos é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81 16avos. Então, o nosso x mais 15 quartos é igual a mais ou menos 9 quartos, que é a raiz quadrada de 81, 9. A raiz quadrada de 16, 4. Então, nós vamos ter x mais 15 quartos igual a 9 quartos e x mais 15 quartos igual a menos 9 quartos, certo? Nossas duas raízes, nossas duas
soluções. Então, x1 vai ser igual a 9 quartos menos 15 quartos. X1 vai ser igual, conservo o denominador, que é 4, 9 menos 15 vai dar menos 6. Como os dois são múltiplos de 2, a gente pode simplificar, tá? Então, x1 vai ser igual a menos 3 meios, porque os dois são divisíveis por 2. Descobrimos o x1, ok? Agora, vamos lá no x2. X igual a menos 9 quartos menos 15 quartos, porque está positivo, vai para lá negativo. Então, x2 vai ser igual a conserva o denominador e soma, porque tem o mesmo modo. 15 com 9 vai dar menos 24. x2, como podemos dividir, vai dar menos 24 por 4, menos 6. Descobrimos a nossa segunda solução. Então, nosso conjunto solução para essa segunda equação, vou pôr aqui porque ele está bagunçado, né? Solução vai ser menos 3 meios e menos 6, ok? E assim a gente resolve o exercício 4. Vamos lá para o quinto. O produto entre as raízes da equação x ao quadrado menos 8x menos 9 é igual a... Então, ele quer saber o produto entre as raízes. Então, para a gente descobrir a resposta desse exercício, nós temos que descobrir as raízes dessa equação. Então, nós, para isso, temos que resolvê-la. Então, vai lá. X ao quadrado menos 8x menos 9 igual a 0. Gente, é um trinômio quadrado perfeito? Não, porque números negativos não é determinado a raiz quadrada, ok? Dentro do conjunto dos números reais. Então, para resolver isso aqui, primeiro passo, levar o menos 9 para o segundo membro. Então, x ao quadrado menos 8x é igual a 0 mais 9, que vai dar 9. Agora, nós vamos descobrir o termo que a gente tem que somar aqui para transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Pessoal, eu vou ensinar um método diferente para vocês, ao invés de toda vez ter que ficar desenhando a parte geométrica para descobrir o valor ali, tá? Alguns já devem ter até percebido, ou todos, né? Que o terceiro termo que a gente soma aqui para formar o nosso trinômio, ele é igual ao nosso b dividido por 2 vezes a raiz quadrada de a, tá? Elevado ao quadrado. Se vocês pararem para perceber. Então, vamos ver lá. Então, vai ficar, ó, 8 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1. Isso elevado ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado, 64. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 1 ao quadrado é 1, vezes 1 aqui, tá? Raiz de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, que é igual a 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 vai dar 16. Assim, pessoal, o valor que nós temos que somar aqui para termos um trinômio quadrado perfeito vai ser igual a 16. Somamos 16 no primeiro membro e 16 no segundo membro. Querem conferir como virou um trinômio quadrado perfeito? Ó, raiz quadrada do primeiro termo, x. Raiz quadrada do terceiro termo, 4. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Como é a diferença? Menos isso elevado ao quadrado, ok? Que vai ser igual a 9 mais 16, que é 25. Agora, fazendo a operação inversa, x vai menos 4 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X menos 4 é igual a mais ou menos 5. Então, nós vamos ter o x1, que vai ser x menos 4 igual a 5. E o x2, deixa eu pôr para cá. E o x2, que vai ser x menos 4 igual a menos 5.
Resolvendo, nós vamos ter x igual a 5 mais 4, x vai ser igual a 9. Esse é o x1, primeira raiz. Vamos lá para a segunda. X é igual a menos 5 mais 4, x2 é igual a menos 1. Só que o exercício não pede as raízes para nós, ele pede o quê? O produto das raízes. Então, o produto das raízes é igual a x1 vezes x2, ok? Então, nossos produtos vão ser 9 vezes menos 1, que é igual a menos 9. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra C, menos 9, ok? Pessoal, espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês aí na resolução dessas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp que a prof está à disposição para ajudar vocês. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Não deixem de corrigir as tarefas, tá, gente? Até mais. Bom final de semana!